Ah, como é bom adorar ao Senhor, como é bom. A gente fica imaginando como que deve ser o céu, né? Ainda bem que nós não vamos ter coração de carne, né? Porque senão certamente ele se arrebentaria. Efésios capítulo 4, a unidade da fé. Deus tem planos e projetos para todos nós. E o grande projeto de Deus é nos moldar e transformar-nos a cada dia. Esse é o grande projeto do Senhor. Jesus tinha projeto para os seus discípulos, tem projeto para mim, para você, que somos discípulos dele. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quero ler o versículo de número 13 novamente. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, nós estamos na terra e a obra continua. Ao conhecimento do Filho de Deus. E ao homem perfeito. E à medida da estatura completa de Cristo. Pode assentar-se, abrindo comigo a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento. Quando eu e você chegamos ao Senhor Jesus Cristo, nós encontramos inúmeras oportunidades, inúmeras probabilidades, inúmeras oportunidades. E uma das oportunidades que eu acredito que mais me chamou a atenção, e a você também, foi a proposta de ficarmos livres daquilo que nos agredia internamente. Ao olharmos para nós antes do Senhor Jesus, nós éramos dominados e servíamos às forças da nossa natureza. Eram forças tão predominantes que nós não conseguíamos lidar com elas, não conseguíamos lutar contra elas. E de repente, quando Jesus se apresentou a nós, nós pudemos descobrir que Ele tinha os meios de nos ensinar, não apenas lidar com aquilo, mas vencer toda aquela força. E de repente nós fomos percebendo que aquela palavra que ouvíamos, e aquela ação geradora de coisas novas dentro de nós, ia fazendo com que a nossa alma se tornasse mais gostosa. Essa é uma boa palavra. Mais gostosa. Por quê? Você já viu uma pessoa com angústia? Quem sabe você diz assim até, eu já senti muita angústia, desesperadora. Mas você viu alguém desesperado, com uma angústia no peito, que não sabe controlar, não pode controlar?
Então, e você começa a olhar para dentro de você, e você começa a sentir paz. E você começa a ter confiança. E essa confiança começa a gerar uma estabilidade. E você começa a ponderar um pouco mais nas coisas, e você começa a melhorar como ser humano. Você, inicialmente, tem algumas dificuldades, porque é tudo muito novo dentro de você. Anteriormente, aquela força opositora que dominava você e que tinha uma força total sobre o seu corpo, agora um poder sobrenatural lutando dentro de você e te dando uma capacidade de pensar. Você pode pensar, você não age mais como aquele animal irracional, você pondera, você analisa, você aprende a esperar, você aprende a entender, você começa a ouvir, e você começa a ouvir uma voz que anteriormente você não ouvia, e você começa a gostar dessa vida. E você começa a gostar da sua alma, e você começa a gostar das coisas que começam a existir dentro dela, e de repente, você não começa mais a procurar coisas do lado de fora. Você olha para as coisas que antes te distraíam e te faziam alegre, e te faziam se sentir bem. Você começa a olhar para dentro de você, e você começa a perceber que as coisas dentro de você começam a te satisfazer. E as coisas aqui fora começam a ficar mais comuns, menos atrativas. As coisas não têm mais aquele significado, nem as boas e nem as ruins. Com as ruins você aprendeu que é uma questão de Deus e tempo. Então você espera e Deus age. Com as boas, você aprendeu que é apenas uma questão de usufruir, só isso. Então você começa uma trajetória. E você conseguiu descobrir o que existe dentro de você. E você começa a escutar um barulho. E esse barulho começa a te identificar que está acontecendo uma obra dentro de você. Ele está trabalhando dentro da sua alma. E às vezes vocês se enroscam, a gente se enrosca com ele. Existem obras que são mais fáceis, existem obras que são mais difíceis. Existem coisas que demoram e a paciência dele, a longanimidade dele é totalmente admirável. Existem coisas, por exemplo, em nós que para mudar demora anos. E a paciência dele é totalmente sobrenatural. E aí você olha e você diz assim, eu não acredito. Essa insistência, perseverança em doses que eu suporto e não arrebento. Que eu aguento e não entorno. E você percebe essa obra, e é sobre essa obra que eu quero falar. Essa obra de aperfeiçoamento em nós. Essa obra de nos tornar adultos, homens, mulheres perfeitas, pessoas perfeitas. E a estatura de Cristo, chegar ao tamanho de Cristo. Eu quero falar sobre 3 ofícios de Deus. Ourives, oleiro e produtor. 3 objetivos: joias, vasos e frutos. Isso é o que ele espera de cada um de nós. Malaquias capítulo 3, versículo de número 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ele estava falando do anúncio do Messias. E de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro da aliança. Veio João Batista, depois veio Jesus. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês desejam e ele vem. Jesus veio, diga amém. E o que ele veio fazer? Ele veio restaurar um povo, separar um povo, colocar este povo dentro da igreja. Santos significam separados. Para quê? Para que possam aprender a amar a Deus, para que possam aprender a obedecer a Deus, para que possam desistir de si mesmo, abnegar a si mesmo, morrer para si mesmo. Não é uma proposta para cada um, convenhamos. A proposta do Evangelho é para morrer. A proposta
do evangelho é para abnegar, é para carregar a cruz, é para carregar o jugo, não é para qualquer um. Por isso diz o texto, vocês querem? Queremos? Aí o próximo versículo diz assim, mas quem suportará o dia dele? Quem suportará a obra dele? Quem sabe você conhece pessoas que não suportaram. Porque se você achar que ser evangélico é sentar numa cadeira de uma igreja ou num banco, e ali adorar e louvar, ir embora para sua casa e viver da maneira que quer, isso não é evangelho. Jesus entra dentro da sua vida e vai fazer o quê? Ele vai separar as coisas dentro de você. Essa é a obra do ourives, tirar as escórias. Ele põe o ouro no cadinho, e ali põe graus, e ali derrete, e ali joga numa forma aquecida, tirando então as impurezas. E ele diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives. O fogo que separa as escórias do ouro. O ouro é buscado nas rochas, por um garimpeiro, é trazido na mão de um ourives, e aí ele vai fazer o seu trabalho primário, que é purificar o ouro. Quanto mais escórias ele tirar, mais quilate, mais puro é o ouro. Aí ele diz assim, como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor, purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará. Pergunta para o seu irmão, você é refinado? Hoje eu e o pastor, nós estávamos conversando uma coisa muito interessante sobre sensibilidade. Uma das características do cristianismo é trazer um refinamento. Você percebe quando um cristão, quanto mais ele anda perto do Senhor, ele tem um certo refinamento. Não vem do berço, não. Ele consegue se posicionar de uma maneira diferente, a linguagem dele é diferente, a maneira de falar, até a educação dele muda, tudo muda. Por quê? Porque ele começa a andar com Jesus, e ele começa a aprender com Jesus. Nós somos ouro na mão de um ourives, que quer tirar as escórias e nos tornar puros, para que depois ele possa fazer o tipo de joia que ele queira. Colocar rubis ou pérolas, diamantes, ou então safira. Fazer incrustações de pedras preciosas. Mas para isso, ele usa o fogo para nos purificar. E não é fácil passar pelo fogo. Quando a palavra do Senhor diz, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Quando você passa pelos batismos de fogo da parte de Deus, você passa por situações que você literalmente é desmanchado. Você realmente não tem domínio sobre o que está acontecendo com você. Ou você cede, ou você recalcitra contra os aguilhões dele. O Espírito Santo de Deus veio dentro de nós para queimar as impurezas, para destruir aquilo que não tem agradado a Deus. Essa sistemática comum, onde características de personalidade são persistentes e resistentes à palavra de Deus, tem que acabar. Você não pode, de forma alguma, acomodar-se ou contentar-se com características da sua personalidade que resiste ao fogo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que eles combatem entre si o Espírito Santo e sua carne, o Espírito Santo e seus desejos, o Espírito Santo e a sua vontade, e o êxito e a vitória tem que ser do Espírito Santo. Nós temos que ceder. Você olha para você e você já está há 10, 15, 20 anos dentro da igreja, e aquela característica dura, rude, vil, medíocre, sem nobreza, ainda permanece. Aquela sua reação intempestuosa, aquele seu comportamento ladino, não pode continuar.
Essas coisas não devem continuar dentro de nós. Não podemos fazer boicotes contra a nossa própria vida, de forma alguma. Devemos olhar para nós e entendermos que somos ouro, mas temos que ser purificados das escórias. Quanto tempo que você ouve o Evangelho? Quanto tempo que essa escória, ela está incrustada dentro de você? Até quando alguns de nós iremos resistir à obra do Espírito Santo? Do fogo do Espírito Santo, tentando tirar de nós situações que... Pastora, mas por que Deus quer mudar tanto a minha vida? Porque Ele ama você. E Ele sabe que o que existe dentro de você hoje, reprovado aos olhos dEle, amanhã será o seu embaraço, sua armadilha, sua queda, sua destruição e seu inferno. É isso, Ele sabe de coisas que nós não sabemos. E quando se fala de ouro, fala-se de nobreza. Nós somos chamados dos cantos da terra, de todos os sistemas, e fomos planejados para sermos nobres. Pessoas nobres gostam de coisas boas. Pessoas nobres aprovam boas pessoas, boas companhias, boas palavras, boas atitudes. Isso é a nobreza do reino. O reino de Deus é nobre, é feito de pessoas nobres. Essa é a nobreza do reino de Deus. Somos trazidos vis, vassalos, acostumados com a escravidão, acostumados com o lixo do mundo. Vamos tomando gosto pelas coisas de Deus. Começamos a gostar dos bons pensamentos. Começamos a apreciar os bons sentimentos. Começamos a ter atitudes, reações favoráveis, amigáveis, aprazíveis. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 4... Ainda no versículo de número 3, e os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão oferta em justiça. Diga, somente depois do refinamento, o Senhor aceitará a minha oferta. O que é oferta em justiça? O Senhor fala aqui das ofertas que o povo entregava, de coração impuro, de coração maculado, mas depois do refinamento, o louvor será aceito, a adoração será aceita, a entrega será aceita, as orações serão aceitas. Por quê? Por causa da nobreza e do refinamento. Saiba, quando você busca um coração puro, quando você busca a ação do fogo do Espírito Santo de Deus em sua vida, o propósito de Deus é aproximar você do céu, é fazer com que as suas orações possam ser ouvidas, respondidas e atendidas. Isso é sinônimo de pureza. Você é um cidadão do céu na terra e você fala com Deus. Esse é o objetivo. E eles me oferecerão oferta de justiça, oferecerão mãos levantadas, orações, canções, uma vida santa diante de mim. Agora preste atenção no versículo de número 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, como lá atrás. Eu vou me agradar daquilo que o meu povo me oferecer. Quantos de nós, muitas vezes, com o nosso coração magoado, machucado? Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você consegue fazer uma oração a Deus, tendo uma... Como que eu poderia dizer para você? Você diz que não é amargura. Você diz que não é falta de perdão, não. Você diz que não tem nada a ver, que não é nada, que não é nada. Só não desce. Só não... Como é que você consegue? Tendo essas rusgas, tendo essas questões, tá? Como que você consegue? Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, mas se eu sou filho de Deus, Ele também é, e eu não tenho que ter, sabe? Eu acho que às vezes os relacionamentos dos crentes são muito infantis. Por quê? Porque um quer cuidar da vida do outro, e um quer comandar aquilo que o outro faz, um quer achar bom ou ruim. Não!
Relacionamentos infantis geram essa infantilidade. E as pessoas na ceia ficam pedindo perdão de coisas que nem precisariam pedir perdão. Comece a estreitar o seu relacionamento com Deus. Comece a aprender a amar as pessoas da maneira que elas são. Ninguém tem que ser do seu jeito, porque o seu jeito não é o certo. Ninguém tem que pensar igual a você, porque o seu pensamento não é o certo. Cada um tem uma maneira e todos nós olhamos para o único espelho que é Cristo, para a única imagem que é Cristo. E ele diz assim: e eles me apresentarão sacrifícios agradáveis como no primeiro ano. Agora, versículo de número 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Ou seja, aqueles que são purificados, que são embranquecidos pelo sabão do lavandeiro, que são retirados deles as escórias, eles serão testemunhas. Eu gosto muito desse texto, e sempre às vezes relato esse texto. O céu olha para a terra. Sexta-feira nós falamos, vê meu servo Jó. E o céu olha para a terra e diz assim, olha lá. Ele ou ela está passando por isso. São as provações, são as perdas, o fogo, são as situações. A fé, o compromisso, a fidelidade, intacto. Totalmente intacto. Olha aqui. Uma provação, uma situação, prostração. Olha aqui. Preste atenção neste versículo. Chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, aqueles que não quiseram buscar a Deus, mas buscaram o quê? O prazer dos encantamentos de Satanás. Eu e você buscamos a Deus contra os adúlteros, ou seja, os santos serão testemunhas velozes, ouro purificado contra os adúlteros. Aí ele continua dizendo, ele diz assim, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista, o seu salário, a viúva, o órfão, perverte o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Os que são purificados são testemunhas velozes contra aqueles que não aceitaram a purificação e hoje estão atrás de encantamentos, se envolve com embaraços satânicos, se envolve com encantamentos satânicos, porque feitiçaria não é apenas vela vermelha ou preta, ou galinha preta. Feitiçaria é o encantamento de Satanás, onde você tira os olhos e os ouvidos daquele que conhece, daquele que sabe, daquele que entende, e você começa a ouvir aquilo que o diabo tem a te dizer. Isso é um feitiço, é um encantamento, é algo que você fecha os seus ouvidos àquilo que Deus tem a dizer, e Satanás chega com aquela promessa, com aquela palavra, e ele vai de encontro às suas necessidades, e ele vai de encontro àquilo que o seu coração gosta e quer, e você simplesmente cede. Por quê? Porque Deus exige sacrifício, e Satanás quer que você faça a sua vontade. Deus quer que você abnegue, carregue a cruz, perdoa, siga em frente, que você pense melhor, que você analise melhor e negue o que você sente. Mas Satanás fermenta tudo aquilo que eu sinto, obviamente. Vocês serão testemunhas velozes. É mais fácil ouvir ao diabo ou a Deus? Ao diabo. Ele sempre vai falar em comunhão com o que você sente, ele sempre vai te dar razão. Ele sempre vai criar argumentos contra o que você conhece de Deus. Ele sempre vai dizer para você, você está certo, é isso mesmo, olha só, você é a vítima, você sofre tanto, você fez tudo, você. Versículo de número 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo de número 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Diga amém.
propriedade dele. Ou seja, é ele quem manda. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Eles serão para mim joias. Você sabe por que o Senhor quer que nós, como ouro, sejamos limpos da escória? Porque Ele quer nos transformar em joias para a sua coroa. E existe muita resistência com respeito à obra do Espírito Santo de Deus em nós. Satanás, ele cria muita rivalidade, muita resistência. O apóstolo Paulo diz que ele entra com argumento e com altivez. E ele usa a própria característica da personalidade do ser humano. Por isso a soberba é o pior pecado, o pai dos pecados, porque a soberba é aquilo que te dá combustível para se levantar contra a vontade de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse que o Senhor, no seu ofício de ourives, Ele quer apenas uma coisa: mostrar a diferença para o céu e para o inferno, entre os santos e os ímpios. É só isso que Ele quer. Entre os nobres e os vis, entre os purificados e os impuros. Olha o último versículo deste texto. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diferença. Diferença. Quando você está na escola e na faculdade, você consegue enxergar a sua diferença. Quando você está no mercado, no seu trabalho, você consegue enxergar a sua diferença. Somos diferentes, irmãos? Ou será que nós temos adquirido um padrão comum com o mundo? Ou será que dentro da igreja somos cristãos, mas no trabalho não somos mais, porque ali eu preciso adotar uma outra conduta? Será que o nosso cristianismo fica naquelas portas, dali para dentro? Ou será que o seu cristianismo vai para a sua casa, ele entra dentro do seu recôndito, ele vai nos seus segredos, ele vai no seu celular, no seu computador? Onde tem ficado o seu cristianismo? Será que o Senhor tem podido e conseguido mostrar para o céu e para o inferno a diferença da igreja e do mundo? Qual é a nossa diferença? No que somos diferentes? Onde está a nossa bondade? Onde está o nosso amor? Onde está a nossa pureza? Onde está a nossa santidade? Onde está o nosso compromisso? Onde está a nossa ação de firmeza e determinação? O porquê que vamos agir conforme o mundo? Se eu fosse do mundo, eu faria isso, mas eu não sou do mundo. Deus não quer uma igreja vendida. Jesus não morreu para formar uma igreja que cede aos apelos da humanidade, desse sincretismo, dessa religião que está sendo imposta, garganta dentro das pessoas. Jesus Cristo morreu para ter uma igreja pura, pura como um ouro, que absorve a pureza por meio do fogo. Pureza, pureza na sua mente, no seu sentimento, nas suas ações, naquilo que você faz. Pastora, mas é mais forte que eu. A hora que eu olho para uma mulher, eu já cobiço. Por quê? Você acha que todos os homens cobiçam iguais? Não. Por que existem homens que cobiçam mais do que outros? Tem homens que pensam que masculinidade se resume em sexo. A masculinidade está localizada na honra, na hombridade. Se você olhar para uma mulher, disse Jesus, tem muita gente que esse versículo não tem mais na Bíblia dele. E você cobiçar, você já cometeu adultério. Você que pensa só nisso, você que vive para isso, você que é doente, você precisa de cura. Você precisa de cura. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa andar mais com Jesus. Você precisa viver mais com Jesus, você precisa aprender a ser mais fiel. Você precisa disso.
Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Vocês serão testemunhas velozes contra adúlteros. Por quê? Porque são purificados como o ouro é puro. Vocês não vivem, hein? Satanás tem atacado de uma certa maneira muito fácil. O homossexualismo, o adultério, tem sido algo totalmente proliferado no mundo. E está entrando no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja não entende que ela tem que ser pura como o ouro é puro. Ela tem que ser limpa das escórias. Pense no céu, pense em Deus, e sua mente será santificada. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode achar que serve a Deus e não servir e estar no mundo e viver a forma do mundo. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus disse: muitos iriam querer ir para o céu, mas não iriam conseguir. Por quê? Por causa dos tumores, dos calombos, das cargas que trazem, porque o caminho é estreito. Nenhuma espinha passa. Até a espinha tem que ser tirada, porque de tão estreito que é. Você não leva nada nesse caminho. É totalmente puro, limpo. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em Jeremias 18. Volte um pouquinho comigo. O ofício de Deus como oleiro. O ouro são joias, é nobreza. Agora nós vamos para um objeto bem comum. As comidas eram feitas nas vasilhas de barro. As vasilhas de barro eram usadas para buscar água, carregar água. Quando você fala em vaso, você pensa algo de enfeite, de imediato, mas era um objeto muito simples e muito comum. O Senhor está dizendo aqui para Israel que eles estavam como uma nação, não como um vaso de ouro, mas como um vaso de barro, útil e comum. O Senhor estava mostrando para Israel toda a pequenez, todo o estado que eles haviam chegado. Uma nação sem expressão, uma nação sem Deus, uma nação sem liberdade, uma nação sem religião. Era isso que Deus queria mostrar. E Deus usa Jeremias para dizer para o povo, um povo que havia sido livre, fabricantes de tijolos para o Egito, agora iam para a Babilônia para fazer o quê? Trabalhar também como escravos. Por que existem coisas na nossa vida que tem que se repetir? Ali, ó, o cativeiro tentando... Jeremias tentando convencer o povo, fazer entender que o cativeiro vinha de Deus. Quantos anos haviam se passado? Quantos reis, quanta legislação, quanta proeza, quanto milagre, quanta experiência. Você acha realmente que milagre converte alguém? Você acha que experiências com Deus converte alguém? O que converte pessoas é a renúncia e a abnegação. É a morte do eu. Quando você renuncia, abnega e morre todo dia, isso é conversão. Você pode ser a pessoa mais abençoada, mais cheia de testemunho para contar, mais cheia de milagre, mais cheia disso e daquilo. Isso aí não te faz uma pessoa convertida. O que converte as pessoas é a obra do Espírito Santo, é em desfazer. O Senhor olha para Israel e diz assim, mas espera aí, eu sou o Deus de vocês, o Senhor de vocês, eu não posso desfazer o que eu fiz? Posso ou não posso? Eu libertei vocês. Agora eu não quero mais vocês livres. Eu quero vocês presos, cativos. Eu quero desfazer o que eu fiz. Por quê? Porque eles não sabiam viver em liberdade. Deus deu a liberdade para eles, e a liberdade foi para quê? Para a libertinagem. Tem crente que ele não pode ficar sem um problema. Se ele ficar sem um problema, ele se perde. Ele fica embasbacado. Ele sempre tem que ter um problema. Ele sempre tem que ter um espinho. Ele sempre tem que ter algo que lembre ele que Deus é Deus acima de tudo. Ele não pode ter uma vida tranquila. Se ele tiver uma vida tranquila, ele desvia.
Deus olha para Israel e diz assim: eu dei a liberdade para vocês, vocês não souberam viver livres, agora vocês vão para o cativeiro para aprender dentro do cativeiro. E eles disseram: de jeito nenhum, nós não aceitamos, isso não vem de Deus, de forma alguma. Jeremias é um falso profeta. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 18, versículo de número 1, Deus pode desfazer coisas ou não? Pode. É bom ter coisas desfeitas? Pergunta, fala essa palavra para quem já, tipo 2 ou 3 vezes. Fala essa palavra para ela. Recomeçar. Dá até arrepio. Fala. Fala essa palavra para quem já 2 ou 3 vezes. Fala. Fala assim para ela assim, ó. Eu vou te falar uma palavra. Recomeçar. Ai, meu Deus. É muito fácil começar. Começar é para qualquer um. Começar uma beleza. Começar, você tem idade, você tem vigor, você tem esperança, você não tem lixo dentro de você, você não tem poeira, você não tem escombros. Facílimo. Deus é maravilhoso, portentoso, poderoso. O que mais aí, irmão? Fala aí. Agora, recomeçar é somente para quem conhece de verdade a Deus. Não é fácil recomeçar. É só você dizer essa palavra para quem recomeçou já 2 ou 3 vezes. Fala para ela, perder ela para você ver. A reação dela. Por quê? Porque existem coisas que Deus faz que você não entende agora. Como você cantou uma canção, os planos dele, os caminhos dele são inescrutáveis. Deus desfaz sonhos. Não gosto disso. Deus desfaz alegrias. Deus desfaz segurança. Manda verme para comer a boboreira. Não gosto desse Deus, pastora. Não gosto desse Deus. Eu gosto daquele outro Deus. Por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Só por isso. E Ele não tem que dar explicação nem para mim, nem para você. Mas estava tudo bem, pastor. Eu estava vivendo um pequeno paraíso. Tudo bem que eu não sabia que eu estava vivendo o céu. De vez em quando eu reclamava, eu murmurava, não dei valor. Mas eu agora sei que eu estava no céu. E Deus desfez o meu pequeno oásis na terra. Você já passou por todos os estágios dos oásis desfeitos? Qual é o estágio? Primeiro estágio é a negação. Porque eu não aceito, Deus vai fazer, Deus vai operar, porque Deus. Ó Deus, eu creio, ó Deus, tu és, ó Deus poderoso. Deus, qualquer coisa, menos isso. Tá, aí aconteceu, primeiro estágio. Segundo estágio, meio revoltado, meio indignado, meio chateado, tipo assim, sabe, daquele jeito. Terceiro estágio, é o seguinte, não sonho mais, não espero mais, não quero. A partir de agora, comer, beber, esperar Jesus voltar e acabar. E ele espera todos os estágios, paciência dele, a longanimidade dele. No segundo estágio, você esbraveja, esperneia, pede de volta mamadeira, chupeta, naninha, tudo. Tem crise de Jonas, quer entrar em ventre de baleia, quer achar o zimbro de Elias, você quer qualquer trem. Fica azedo, se alguém chegar perto de você, é perigoso levar uma. E ele espera. Ele desfaz coisas que ele fez. Aquela compreensão que Jó teve, aquilo é uma coisa maravilhosa. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja. Senhor, eu quero ser crente como Jó. Eu também. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é oleiro. E existem coisas na nossa vida que Ele tem que desfazer. Por quê? Porque nós não vamos aguentar aquilo que vai vir. E é uma coisa muito interessante, que eu e você sempre objetivamos o que nós gostamos, o nosso conforto, a nossa alegria. E o Senhor sempre olha para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Por isso que às vezes nós não temos muito
esse alinhamento com Ele. Existem coisas lá na frente que você não vai dar conta, que você vai se perder, que você vai transtornar a sua alma e quem sabe você vai até desviar. Então aqui ele fala, bom, deixa eu desfazer aqui, para que não possa quebrar lá. Porque se quebrar lá, já está, passou pelo fogo, já está firme. Aí não serve para nada, só serve para caco de barro para jogar fora. Mas se eu desmanchar aqui, aqui está molengado, aqui dá para fazer outro. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eles pisam. É tão interessante, hoje eu vi alguns vídeos, e eles molham a água, e o barro precisa de todo aquele preparo, né? Precisa ser limpo, tirando tudo aquilo, tal. E aí eles vão molhando a mão, é uma coisa muito interessante. É um trabalho que às vezes você fala, mas isso é uma maciota. Exige muito esforço para você fazer com que o barro fique uniforme, e esforço para você, principalmente para você fazer aquele buraco que vai no meio. Então, é uma habilidade, esforço, e suja muito a mão. Assim como o ourives usa o martelo, o ourives ele usa a lima, a lixa, material se perde, e assim vai. Pergunta para Deus, para você ver o trabalhão que dá. Com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos dele fazer. Então veio a palavra do Senhor dizer, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se eu quero que vocês voltem para o cativeiro, que vocês estejam de volta, debaixo do domínio de uma nação, Judá, Babilônia, Assíria, Israel, eu vou fazer, pronto, acabou. Mas eu vou ficar de mal. Eu vou ter crise, vou ficar em crise. Não, se Deus se movesse por conta das nossas crises, o que seria do céu? Deus não aceita a corrupção. Você pode fazer crise o tanto que você quiser ou eu. A posição de Deus é a mesma. Deus desfaz coisas para fazê-las de novo. Deus desmancha coisas para fazê-las de novo, conforme Ele quer. E você confia em Deus? Mas você acredita que vai ser melhor? Pastora. Vai ser melhor, é para melhor. Você sabia que nunca mais Judá prostrou-se à idolatria depois do cativeiro babilônico? Sarou. Resolveu. Deu certo. Por quê? Porque ele faz tudo para dar certo. A condição é, eu penso no que eu gosto, Deus pensa no que eu preciso. Então, por isso que não existe um alinhamento. Eu penso no que é bom, que é gostoso para mim, que é favorável. Deus pensa naquilo que é salvífico, naquilo que é estrutura, para que eu alcance a estatura mediana de Cristo. Se você continuasse daquela maneira, você não ia crescer. Então Deus olha, bom, eu desmancho porque o meu objetivo é o crescimento. E é por isso que às vezes nós não entendemos Deus e ficamos recalcitrando contra as obras dele. Diga, eu entendi. Quero que você vá comigo em João capítulo 15, o pastor esses dias pregou este texto. O Senhor nosso agricultor. A videira é uma coisa muito interessante, a poda dela é feita no inverno, depois da colheita, os ramos estão secos, sem folhas. Existem muitas técnicas, né? A videira, você sabe que ela sai a sua raiz do chão, e ela se levanta, e ali ela abre todos os seus braços. Então, é posto alguns fios, e aí ela vai, aqueles fios é para amarrar, e elas vão encaminhando. A poda acontece de uma forma muito interessante. Por quê? Porque tem o rebento e tem aqueles nozinhos dela que se chama gema. Por que gema? Porque dali vai nascer o quê? Vai nascer o cacho de uva. Então, o interessante é assim, que tem um galho aqui, né? Esse galho aqui, ele está bom, está fortinho, está marrudo. Só que ele tem muitas gemas, muito nozinhos, tipo 10. Então, o vinhateiro vai, corta, ele não pode deixar mais que 5, no máximo 6. Por quê? Porque senão ele vai
aqui não vai dar uva e ele vai dar uva aqui. Aí vai pender o cacho e vai estragar. E o sol vai bater direto. Então, ele tem que deixar 5 ou 6. Aqueles galinhos que são fraquinhos, ele corta. Aqueles galinhos que não alcançaram o estiramento, também corta. E é muito interessante na poda, que a poda, ela fica viva, né? Então, ela sai aquela seiva. A seiva significa o choro da videira. Quando poda e sai a seiva, significa que a raiz está boa, está mandando. Só que aquilo tem que ser tapado, não pode ficar vivo. Por quê? Porque aquilo ali é uma entrada de fungos. Existem várias situações. Vou dar aula aqui sobre, né, da Embrapa, que foi o vídeo que eu assisti, aí passar a informação da Embrapa para você. Hoje em dia, eles cobrem a poda com tinta mesmo, tinta acrílica. Mas, antigamente, eles faziam uma mistura de canela e de alguns ungüentos para tapar, para que os insetos não possam depositar fungos ali. E uma coisa muito interessante nos galhos é que o galho que ele já produziu o ano retrasado e o ano passado, ele tem que ser cortado, ele não pode ser deixado. Corta e tira fora. E assim vai. As podas, os nozinhos, essa dominância apical, que é o fundo, não pode. E os cortes têm que ser protegidos, e a videira chora. E nós somos ramos dessa videira. E ele é o agricultor. É fácil ser podado? Não. O que significa poda para o cristão? Literalmente, impedimentos. Literalmente, limitações. Literalmente, barreiras, para que você não ultrapasse. A Bíblia diz em João 15, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque Israel se sentia a videira, foi colocado como uma videira brava. E meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Essa limpeza, ela funciona para quê? Para que, hoje é muito interessante, eles conseguiram um meio onde uma parreira de uva está dando 3 vezes uva por ano. É uma coisa muito interessante. Eles aprenderam a fazer poda em tempos diferentes. Então, ele poda aqui, aqui vem uma remessa, que 20 dias, um mês, a de cima, a outra remessa e a outra. Então, eles colhem uva 3 vezes por ano. Anteriormente, não era assim. Então, é uma coisa muito interessante que a poda, ela funciona para quê? Para que ela dê mais fruto. Tudo que Deus quer para mim e para você é que nós aprendamos o nosso lugar. Essa liberdade que os homens recebem da parte do inferno, onde eles se sentem ávidos, portentosos, senhores de si, isso é maligno. Você não é dono dos seus pensamentos, nem senhor dos seus sentimentos. Você não pode viver a sua vida da maneira que você quer. Você não pode fazer as coisas do jeito que você quer. Por quê? Porque você pertence ao Senhor. E você tem que levar a sério as limitações, as barreiras, os impedimentos que Deus coloca na sua vida. E isso se dá pelo temor. Você tem temor por Deus, e então você disse, eu não posso fazer isso. Eu não posso continuar agindo assim. Eu não posso viver dessa maneira. Onde está o temor por Deus que nós temos em saber que Deus é santo, quando nós acabamos de cantar e entendermos que nós temos que ser santos também, todos nós sermos santos? A poda, ela acontece porque quando o Espírito Santo te ensina o temor de Deus e une isso ao seu coração e te ensina até onde você pode ir. Você é abençoado, mas você não pode ser do jeito que você quer. Você tem recursos, você tem inteligência, você tem dons, você tem talentos, mas você não é livre. Você tem um Senhor. Você não faz as coisas que você quer. Você não age do jeito que você quer. Eu vou dizer uma coisa para você. O que está na sua mente hoje
pode ser algo que foi plantado pelo diabo. E se você não identificar, isso vai crescer, se tornar um condicionamento e uma ação. Espera aí. Qual a saída então, pastora? Qual é a saída? Qual é a saída? Jesus diz, aprendei de mim que a humildade é a saída para tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém. A poda é você e eu aprendermos sobre a nossa limitação, sobre até onde que podemos ir, sobre até onde que podemos fazer. Você não é livre para agir da maneira que você entende e usar o que Deus te deu da maneira que você quer. Somos podados para darmos frutos. E que jeito que você dá fruto? Quando você sabe até onde você pode ir. Então o Espírito Santo tira de você o amor no lugar da amargura, a paz no lugar da guerra, a longanimidade e paciência no lugar daquela impaciência e aquele comportamento afoito. Você consegue identificar a diferença de ousadia e pessoas afoitas? Pessoas afoitas não têm o Espírito Santo. Fala o que quer, diz o que pensa, age da maneira que quer. Sentiu, já está do lado de fora. Isto não é espiritual. A poda vem para nos ensinar a limitação dentro da sua casa. Você é marido, eu sou marido, sou cabeça. Mas e aí? Legados, mas e aí responsabilidade? Tratar como um vaso mais frágil, ser sacerdote do lar, amar como Cristo amou, só quer privilégio, só quer bônus, ônus nada. Nós precisamos entender que não importa como Deus te fez, não importa o que Ele te deu, está dentro de um quadrado e você tem que respeitar e honrar aquela limitação. Você não sabe tudo, você não pode tudo, você não é tudo o que as pessoas querem, nem o que as pessoas esperam. E o que você pensa, 90% disso tem que ficar dentro da sua cabeça, porque ninguém é obrigado a escutar tudo o que você pensa. Você já viu pessoas que tudo que ele pensa, ele fala? Dá licença, eu sou obrigado a escutar o que você pensa? O que você fala tem que ser totalmente ponderado, se vai edificar. Tem pessoas que 70% do que ele fala é palpite sobre a vida alheia. Limitação, cerca, ponderação, para que dê mais fruto. Observe os embaraços, observe os cansaços, observe os desânimos que você vive. Não é porque você está extrapolando limites. Você não é livre. Você não pertence a você. O ourives quer limpar você da escória e fazer mostrar neste mundo, e para o céu e para o inferno, a diferença do ímpio e do justo. O oleiro quer desfazer coisas na sua vida, porque ele vê que ali à frente você vai se perder. Então ele desfaz agora, para não perder você. E o agricultor, ele poda você. Do jeito que você está, não dá. Você já parou para pensar assim, Salmo 139. O salmista ora a Deus, Senhor, olha para mim. Vê o que existe dentro de mim que não te agrada. Tira. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Você acha que realmente o céu nos aprova 100%? Por que eu ainda estou aqui? Por que você está aqui? Porque eu não estou pronta e você também não. E o que estamos fazendo aqui? Você leu em Efésios capítulo 4. Nós estamos recebendo dons, talentos, obra, investimento do céu, para que cresçamos, para que nos tornemos pessoas maduras, adultas, não levadas em rodas por questões, e atingirmos a estatura mediana de Cristo. Escória, poda e desfazer. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O que Deus quer mudar na sua vida? E se eu não mudar, pastora? Deus vai mudar a pessoa que vive com você.
De que maneira? Deus vai ensinar essa pessoa que você não é confiável. E que você não é amoroso nem amorosa. E que ela não pode esperar nada de você. É isso que você quer? É isso que você quer? Não. Hã? E se eu não quiser mudar, pastora? Não tem problema. Deus muda quem vive com você. Ele faz com que essa pessoa vá seguir o caminho dela sem você. Ele faz com que essa pessoa amadureça sem você. E um dia vocês vão acordar e um olhar para o outro, e vocês estão numa distância e numa separação enorme. E você diz: Deus, nós somos servos do Senhor e não mais existe caminhada junto. Por quê? Porque a mudança é muito importante. Temos que mudar. Temos que ser separados das nossas escórias para que nos tornemos joias na mão do Senhor. Temos que ser desfeitos por dentro para que aprendamos que dali pode nascer um novo vaso. Temos que ser podados e recebemos da parte de Deus a nossa limitação. Muito cuidado com aquela sensação de segurança. Meu cônjuge é cristão, nunca vai largar de mim. Então eu posso ser do jeito que eu for e viver do jeito que eu quero. Eu sou uma pessoa que eu tenho recursos financeiros para 3 gerações. E eu nunca vou perecer e nunca vou passar por necessidade e por dificuldade. Muito cuidado. Quando você se respalda e se segura nessas situações. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor neste momento. Deus, eu quero te agradecer pela vida do Heitor e do Henrique. Levamos o papel para casa. E todos nós pedimos muito pela recuperação deles. Muito obrigada, Senhor. Continue fazendo a tua obra. Queremos eles livres do hospital, saudáveis, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua obra, pela tua resposta. Oh, Deus. Abre porta de emprego para Emanuela, para Daiane, Senhor. Visite em nome de Jesus, ó Deus. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Deus, não queremos continuar como somos. Não gostamos da arrogância, da soberba dentro de nós. Não gostamos das respostas toscas e mal educadas. Não gostamos da impetuosidade, não gostamos da falta de paciência. Diz para o Senhor. Não gostamos daqueles olhares transversais, reprovatórios. Não gostamos do punho de ferro, Deus. Não gostamos de ser maus. Você que tem uma pessoa boa na sua vida, Deus dá riquezas e coisas para algumas pessoas que você que tem uma pessoa boa na sua vida. Agradece a Deus por essa pessoa. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser melhor para ela. Eu quero ser mais amável, eu quero ser mais sensível, eu quero ser mais educado, educada. Eu quero ser mais humano, menos pesado, Deus. Eu quero ser menos pesado. Eu quero que as pessoas que estejam no meu lar busquem a minha companhia. Eu quero que a minha família olhe para mim e veja que eu trago alegria. Muda-nos, Deus, muda-nos. Ó Orive, separa-nos da escória. Ó Oleiro, nos desfaz e faça de novo. Ó Senhor, venha nos ensinar as limitações.
não possamos ofender pessoas, machucar pessoas, que não possamos ultrapassar a linha na vida de ninguém. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? O pessoal vai fazer uma oração, né? É isso. Amém, irmãos? Essa semana a pastora ficou mais jovem, né? Não tem jeito, né, pastora? É assim mesmo. E a gente é muito, assim, grato a Deus, né, pela vida dela. Eu sou privilegiado por ter uma pessoa assim ao meu lado, ela sabe disso. Eu agradeço a Deus mesmo, todos os dias, pelo presente, né, que Ele me deu. E também oro sempre para que o Senhor cumpra a palavra dEle, né? Porque a palavra dEle diz que Ele daria pastores que apacentariam o seu rebanho inteligentes e que fossem pastores segundo o coração de Deus. Minha oração sempre é essa, Senhor, né? Que o Senhor nos dê inteligência e que o Senhor nos dê capacidade para sermos conforme o teu coração é. E eu vejo isso na pastora. Nós temos realmente bebido de um manancial. Ela tem conduzido todos nós, né? Inclusive eu, a pastos realmente verdejantes, a águas tranquilas. Às vezes uso o cajado, a vara, né? Mas é para o nosso bem, a gente ama isso quando é corrigido, nós amamos, né, quando nós somos exortados. É prova do amor do nosso Deus. E as meninas falaram para mim, pastor, quem vai orar? A Nath, a Nath. Nath representando todos vocês, ela que é a intercessora aí, a líder, vai orar a Deus pela vida da nossa pastora, para que o Senhor continue abençoando a vida dela e agradecendo ao Pai por esse presente que Ele nos deu. Amém? Queria que a graça e paz, irmãos, queria que vocês levantassem, estendessem a mão. Vamos orar pela nossa pastora, tão amada. Senhor, meu Deus e Pai, nós te rendemos graças, meu Senhor, pela vida da nossa pastora. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para que ela fosse o anjo da nossa igreja, para que ela pudesse trazer a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por todas as vezes que o Senhor a tem sustentado nas suas necessidades, por todas as vezes que o Senhor fala as tuas palavras ao coração dela. Nós te agradecemos porque o Senhor nos presenteou com a vida dela, uma mulher de honra, de caráter. Senhor, olha para ela, ela tem cuidado dos teus pequeninos, ela tem amado, Senhor, os fracos, os caídos, ela tem nos ajudado em todas as nossas necessidades, Senhor, ela tem amado os teus pequeninos assim como o Senhor mandou, Pai. Por isso a cada dia fortaleça, levante, que a cada dia o Senhor dê a tua palavra de vida sobre o coração dela, e quando ela estiver cansada, que o Senhor a abrace e esteja junto com ela, Pai, que o Senhor dê sabedoria, discernimento e autoridade espiritual, Senhor, que o Senhor possa sustentá-la, abençoar a sua família, seus filhos, seu esposo, sua casa, que o Senhor abençoe ela, Senhor, porque só o Senhor conhece as suas necessidades. Como igreja, nós apresentamos a nossa pastora diante do Senhor, a mulher que nós amamos, Deus, por quem nós choramos, por quem nós oramos, Deus, porque ela é um presente do céu para nós, que o Senhor esteja com ela todos os dias, Pai, e que o Senhor a fortaleça, porque sabemos que o episcopado não é fácil, esse ministério muitas vezes é solitário, é muito difícil, Pai, mas que o Senhor esteja com ela, e que o Senhor a fortaleça e a sustente, como o Senhor foi com Elias, assim o Senhor seja com ela, para que ela continue a tua obra, e continue a receber a tua palavra do céu. Nós abençoamos a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.